Olá, Olá, Marabu. Boa tarde. sim, boa tarde, Tudo bem? na paz, e você? Tudo bonzinho. A gente tem mais perguntas para você. Aliás, essa primeira pergunta foi para o Caveira, mas a pessoa também falou que gostaria de saber o ponto de vista da espiritualidade. E eu acho que tem a ver com algumas perguntas que você acabou de responder também. Vamos Então, ver o que ele acha. vou fazer a pergunta para você. Olha, olá, amiga. Gostaria de saber o ponto de vista dele, da espiritualidade, sobre um ser encarnado que passa por encarnações, por eras e eras, e no meu ponto de vista, sofrendo mais do que tendo prazer. Qual o motivo de se criar um espírito e não se ter um sistema menos complicado para evoluir? Se possível, poderia falar para um nível de consciência baixo como o meu. Valeu. Abraço para todos os envolvidos nesse trabalho. Pergunta, porque eu também me questiono muito se não tem um sistema menos complicado para evoluir. Só um momento. Hum, hum, hum. E aí, menina? Olá, Caveira. Olha, você escutou a pergunta para você? Escutei. Vocês ficaram nos bastidores querendo saber como que ia ser. Trouxas. Ah, trouxe você, você não contou pra gente, olha só, tá vendo? Mas é divertido. É, pois é. É. Quando você pôs um fiozinho numa nota e ficou puxando, e a velhinha foi lá e pisou no fio e pegou a nota e saiu andando, não foi divertido? Hum. Pra mim não, fiquei sem minha notinha. Não pude brincar E pra mais. ela? E pra Pra ela? ela foi um dia de sorte. Quando você olha para a matemática como números jogados sobre uma equação e você martela logicamente sobre aquela equação, você aprende matemática de um jeito. Quando você tem uma introdução no início da sua jornada pela linguagem matemática, que essa linguagem é de fato uma linguagem, uma comunicação que dá uma resposta e um resultado. A forma de ver é bem diferente, não é? Sim, olha, sim, porque é uma linguagem imensamente romântica, porque ele escreve relacionamentos. E teve uma vez que eu li um livro de cálculo e o livro me fez chorar de tão lindo que aquilo era. Vão achar que você é estranha. Pois é, mas tudo bem, podem achar, muito, muito estranha mesmo, muito estranha mesmo. Olha, eu estava lendo esse livro num avião ainda por cima, e o livro me levou às lágrimas, de tão emocionante que eu, realmente, foi um momento sublime. De fato, Mas, isso responde à pergunta. pois é, foi um poema aquilo, foi um poema. Mas é porque eu via como linguagem e não como apenas números numa paginazinha. Exato. Qual é a evidência de que o espírito encarna por eras e eras? Qual é o ponto de observação sobre sofrimento e sobre prazer? Qual é o condicionamento do mesmo espírito vivendo em conjunto sobre a mesma coroa, que se coloca sobre a análise de si mesmo? Qual a influência que o mesmo espírito ou padrão vibracional se coloca ou contrasta com todos a seu derredor, planeta Terra? Qual é o processo de contemplar a vida? Andar na beira de um rio, agoniado, é uma coisa. Andar na beira do mesmo rio diante da biodiversidade do ecossistema terrestre, antes da era industrial, era sem dúvida um presente para todos que nasciam aqui. Agora eu lhe pergunto, você quer ver a matemática como uma série de números inexplicáveis ou como um romance em um avião que lhe traz lágrimas? Aí eu acho mais romântico ver como uma linguagem bastante romântica que descreve relacionamentos.
Quer andar na beira do rio todo fudido, agoniado, ou quer andar na beira do rio contemplando a beleza do rio cristalino diante dos peixes, das árvores e do céu azul? Você dá ao mundo toda a responsabilidade ótica que ele tem para você. Tá bom, tá não? Mas é porque tem essa crença também que roda nos sistemas, acho que pela maneira como escolhem mostrar os filmes, se tem essa crença que roda no sistema de que a vida no passado era extremamente sofrida. Imagina você pegar a camponesa, levar para o meio do mato e fazer um amor com os passarinhos cantando, pegar uma fruta no pé e comer. Olha, como camponesa, sem acesso à pílula anticoncepcional, eu não sei se eu ia gostar muito daquilo, não. Só Tá nasciam vendo? filhos porque tinham que vir filhos. Pois sim, tá vendo? Mas isso já me parece meio sofrido. Nascer filho, porque tem que vir filho, sem ser um planejamento familiar consciente da mulher que tá ali. Porque não é um planejamento familiar consciente da mulher que está ali em todas as escalas vibracionais e toda a conjuntura sistêmica do próprio manifesto da mulher que está ali. Porque se ela não tem consciência de que é todas essas escalas vibracionais, blá, 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 ela não tem consciência. E aí você pode ver Quando, como matemática linguagem ou como matemática números. ou pode ver como você não saber matemática. Entendeu? Eu estou dizendo consciência cognitiva. Não adianta. Não adianta. O que não adianta? A criança está aí. A criança É está aí, fica parecendo funcional. um imposto. Não é imposto. Hoje Mas tem a você tem agência e tem construção familiar. Na época, como não existiam fundamentos, ter filhos era um grande presente à família. Procriar. Contexto histórico. Porque você julga a época e a mulher daquela época feliz por dar uma e dar um filho a seu homem e a si mesmo. Porque eu Um acho. filho homem. Mas eu acho que aí a gente cai na mesma projeção que se faz sobre estados femininos, porque na época também existem relatos de existir depressão pós-parto, de existir mulher que não queria ter filho, de existir tentativa de aborto, que sempre existiu, tudo isso sempre teve. Então, também não se pode projetar um paraíso universal a todos que não corresponde aos Assim como não existe relatos. hoje. Sim, assim como não existe Assim hoje. como nem todos os resultados das mesmas equações não são resultados esperados. Quase sempre levam a novas confusões e a novos cálculos e a novos resultados. A diferença leva à evolução. Mas não dá para você dizer que é isso e não tinha agência e também não tinha felicidade. Talvez, diante da sua ótica, não. Porque incomoda a ti. Porque, como eu disse, a criança está aí. Sim, incomoda a mim, porque eu dou ao mundo todo o sentido que ele tem para mim. Então, eu E escolho. você está em Então, que ano? pois é, 2017. No Quantas filhas momento, você tem? 2. Você escolheu? Sim, escolhi até o Então tá mês. perfeito. Não, não é que eu escolhi, nós escolhemos juntos, mas eu participei conscientemente dessa escolha. Então, e o mundo está bom para você, não tá? O mundo para mim tá mais e mais paraíso. E quem escolheu isso Nós. em todas as escalas? Em todas as escalas, cada vez mais conscientemente. E quem nasceu naquela época dando uma no meio do mato? Fazendo aborto ou sofrendo? Diante da perspectiva daquela pessoa. Diante da ótica e grau consciencial daquela pessoa. Foi a mesma pessoa. Então nós não conseguimos dar ao mundo o significado que ele tem para os outros. Pois os outros são apenas NPCs diante da nossa correlação, da influência da nossa vida e na mesma perspicácia. Nós agradecemos, pois temos tudo o que pedimos. O universo sempre fala assim.
Você Mas pediu, você pediu. sim, todas as, como é que é? Não, é porque tem uma crença muito bonitinha, todas as minhas necessidades são atendidas. Pois é, É, tá mas respondido. sim, está respondido porque tem essa projeção também, na pessoa que fez a pergunta, do meu ponto de vista, sofrendo mais do que tendo prazer. Pois é, você encarnou bem a pergunta. Pois é. Só um momento. Sim, Olha, ficou faltando o finalzinho. podemos prosseguir. Podemos, Maraboa, ficou faltando o finalzinho. Não teria um sistema menos complicado para evoluir? Eu dou ao mundo todo o significado que ele tem para mim. Peça e terá. Conceba e verá. Sim, eu sou responsável pelo que eu vejo. Sim, podemos prosseguir. Próxima pergunta. Eu chamo de elemental artificial aquilo que criamos toda vez que nossa alma, entre parênteses, mental, concreto, mais emocional, pulsa de modo contrativo ou expansivo. Um ponto é ao contrário. Emocional, mental e concreto. Sobre o emanar da própria alma e o concentrar do próprio espírito. Mas Diante isso da que ele... mesma base do pulso e manifesto, os elementais expressam e constituem a realidade. E o elemental, pelo mental, sustenta e constrói o manifesto sobre a interação, sobre níveis e subníveis do próprio mental manifesto. Sim, você disse algo. É porque ele fala... Isso que ele está tentando descrever é uma forma pensamento? Exato, Que ele está usando o termo elemental artificial. Então, seria o mesmo que uma forma pensamento? A nossa alma, né, emocional, mental, concreto, pulsa de modo contrativo ou expansivo. exato. Mas a alma pulsa, o espírito contrai, diante do mesmo condicionamento sistêmico. E nós encaixamos nesse processo mental os elementais, diante da perspectiva e da própria dinâmica do que já foi explicado anteriormente. E assim podemos reconstruir o argumento para se encaixar melhor nas próprias respostas, não dando ao mesmo um ar equivocado, e sim uma adaptação para o mapa e para a linguagem que usamos. Esses elementais, na minha forma rudimentar, a pergunta continua, esses elementais, na minha forma rudimentar de ver, é que criam os nossos padrões. Exato. Quem cria Ou é os nossos viagem da minha mente padrões, maluca? perdão, os mesmos que criam os nossos padrões somos nós. Eles dão condições para que haja o manifesto dos nossos padrões. Pelo, pela interação do pulsar da alma, pela contração e expressão do espírito diante do manifesto das vibrações e interações entre o nosso mental e o mental coletivo, pelos elementais da própria realidade. É Então, assim mesmo. A porque viagem não é maluca. então a pergunta continua, e na medida que esses elementais de eletromagnética minha vão alterando sua consciência de forma Só um expansiva ou ponto. E na contrativa. medida, perdão, só um ponto. E na medida que esses elementais vão ganhando energias eletromagnéticas, não é um bom argumento. E à medida que as expressões diante do manifesto pelos elementais que dão a forma a pensamento, conjuntura e comunicação com o nosso mental e o mental coletivo macrocosmo, vão alterando
a expressão da mesma forma. Perdão, vão alterando a expressão da mesma forma, dando à mesma forma uma conjuntura expansiva ou contrativa. E assim as interações coletivas e individuais se manifestam. Podemos prosseguir, me perdoe. Então, a pergunta continua. Obviamente, como somos uns, esses elementais, obviamente, como somos uns, esses elementais se entrelaçam, fazendo com que o peso desses padrões sentidos por nós se intensifiquem. Poderia esclarecer, porque na minha cabeça ficou ainda mais bagunçado. Pelo que eu entendi... Perdão. Não, é porque ele está continuando. Quer que continue ou quer um ponto aí? Não, um ponto. Diante da interação dos elementais sobre o mental, individual e coletivo, gerando as mesmas formas pensamento sobre condições contrativas, as mesmas formas em interação com o nosso ponto astral, o nosso fluxo eletromagnético, o nosso ponto de gravidade, o nosso sistema de interação multidimensional, geram a atração sísmica e a atração gravitacional sobre as mesmas formas, dando ao que vocês chamam de miasma, o contato e a aderência aos seres, e o que dá conjuntura à mesma gravidade pelo espectro altamente amplo é os padrões de crenças e o padrão comportamental. E depois de um tempo, esse padrão se manifesta pelo corpo emocional físico. Tá bem? Sim, e aí, mas eu acho que, bom, vamos ver, a pergunta continua, pelo que entendi, ele chama, eu acho que aí foi ele chama de elemental os naturais, tipo fadas, gnomos, etc., conforme o ponto de visão das pessoas e esse processo. É isso? Ele quis dizer que, pelo que entendeu, eu chamo de elementais e elementals os seres que são percebidos pelas crenças e filtros como fadas, gnomos e etc. E de elementares, esse elemental artificial. Ele tem um ponto sobre o que ele chama de elemental artificial, como a forma com que criamos e co-criamos as realidades. Na verdade, os elementais dão condições para que as formas que criamos e co-criamos se manifestem. Isso que eu expliquei, dando uma nova interpretação às palavras que o mesmo usou. O mesmo ou a mesma, não importa. Sim. Sim, por isso que com esse termo elemental artificial eu não consigo muito fechar a minha equação. Forma pensamento eu consigo manipular melhor. Sim, é apenas um alinhamento, não uma crítica. E por isso que foi reconstruído o argumento. Aí a pessoa fala, cara, fiquei bem confusa, porque sinto a energia desses elementais artificiais, quer dizer, dessas formas pensamento, em meus clientes e em mim. A ação deles limitam bastante nossa manifestação pura, se é que posso chamar assim. Me respondam, por favor. O que ocorre é que diante desses mesmos clientes e diante da mesma pessoa que se nota, as interações são nada mais do que expressões e comunicações. E assim, se notar é um convite à reanálise. A ação deles não limita nada. Os seres se limitam diante das crenças e pontos de vista, e assim criam e cocriam tais condições, e assim se afetam diante da mesma interação que elas têm com o que se é criado. Ficou respondido.
Ficou alguma dúvida? Ficou uma dúvida nesse... A ação deles limitam bastante nossa manifestação pura. Eles não imitam nada. Quem imita é o ser que se coloca e se limita assim, gerando tais seres, gerando tais miasmas, tais... Tem tantos outros nomes, não importa. Gerando essas formas de pensamento que se aglutinam e entram em contato consigo mesmo. Não é a forma que limita, é o ser que gera a forma e se contrai com a mesma, se contrasta com a mesma. E assim as interações geram a interpretação do que é dito como limitação. Sempre é interno. Mas para que a forma pensamento se aglutine, eu tenho que continuar nutrindo aquela forma pensamento de alguma forma, emocionalmente ou alguma forma, de alguma maneira, não? Sim, como eu disse, você se contrai com o que cria. E assim a gravidade leva ao colapso do que foi criado a você. E você se sente limitado ou pesado, porque se nota de fora para dentro. Apenas a percepção e a interação do que você cria fará com que não haja mais afinidade e que você não nutra mais aquele ser. Logo, você não alimentando mais, ele inexiste. Eu falo alimentando energeticamente pelos padrões vibracionais que você gera, como Deus diante das interações de crenças não tão funcionais. Egoísmo, inveja, padrões contrativos, raiva, rancor, não expressão, contração, omissão e uma série de outros padrões bem conhecidos atualmente. Mas tadinho, aí aquele ser morre. Você vê como ser, alguns veem como chips, outros veem como placas, sujeiras, fracas, são apenas óticas. Se você não tomar banho, você vai criar certas placas de sujeira em seu corpo. Você fica com dó da sujeira quando vai tomar banho? Depende. Uma vez eu viajei pela Europa alguns meses e eu fiquei uns 30 dias sem lavar a calça jeans que eu estava com ela. E eu me apeguei bastante àquela calça jeans com a poeirinha de todos os lugares que eu tinha passado. Aí é o condicionamento emocional sobre os locais e influências energéticas que você passou. Pois é, mas a É poeirinha, a diferente. sujeirinha faz parte. Não, deixa. É porque eu dou ao mundo todo o sentido que ele tiver que ele tem para mim. Então, se eu for tomar banho, a pegada, a sujeirinha que vai embora ali na água, eu vou ter uma experiência diferente do banho. Quando o menino faz banhos para alinhamentos físicos, em média, 40% dos seres que estão conectados a você, eu chamo de placas energéticas. Mas como alguns sensitivos notam como seres diante dos filtros, nós respeitamos. Eles caem e você se sente melhor. A vida se manifesta sobre a essência do pulsar da alma e não é cocriada diante da perspectiva ou então padrão comportamental. Então ele não morre, porque ele é parte do todo. Assim como as estrelas mudam de forma, dando origem a outras estrelas e outros sistemas. Nada some, a energia apenas se transforma. Ele é libertado para Ele outro. morre. Não, ele não morre, ele é libertado por outras experiências. Olha, ficou melhor.
Ok, ficou bom a resposta. Sim, ficou. Então, a próxima pergunta. Eu gostaria de saber melhor como funciona a leitura à distância. Pessoalmente, eu te disse que entendo que a sincronia energética conduz a mão da pessoa à carta que é necessária para expressar a questão. Mas e de longe? E quando sou eu que estou puxando as cartas para a pessoa? Aí ela pergunta, ela continua, mas é uma outra pergunta depois. Tudo bem. Como as pessoas captam as informações dos campos diante das construções dos caminhos neurais? Dependendo da forma com que a eletricidade caminha entre os neurônios, um mapa é criado. Existem todos os padrões já registrados no nosso cérebro mais expansivo. Os padrões, as novas conexões ou conexões já padronizadas pelo nosso cérebro mais expansivo. Nós temos meios de criar ou conectar as informações do todo. Leitura de cartas ou de livros é o mesmo. Se você não se limitar pelos padrões já construídos e se deixar conectar a novos padrões. Logo, só de ver o nome do autor, ou só de ver, notar a informação e aquilo te instigar, uma reflexão te trará as respostas. A questão é analisar e confiar, saber e entender o que são filtros ou não. Um processo interessante de autoanálise. Sim, E a segunda parte dessa pergunta é qual. Então, eu gostaria de saber qual a melhor forma de me conectar ao consulente, para que eu possa fazer a captação dessa energia e oferecer a leitura mais alinhada com o consulente. autenticidade. Ele, consulente, precisa apenas da sua autenticidade diante de você, consulente do consulente. Sim. Era isso, essa era a última pergunta. Ficou alguma dúvida? Não, eu gostei. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Paz. Gratidão.